Bom dia, meus alunos do Colégio Joaquim Edson de Camargo. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, né? Todos em casa, se protegendo, protegendo a família e estudando bastante, porque a gente não pode parar, não é mesmo? Então, meninos, eu estou passando aqui para deixar para vocês algumas orientações a respeito das tarefas que vocês irão realizar nesta semana. Certo? Então vocês assistam aí ao pequeno vídeo que a professora está deixando. Tentem resolver as tarefas. Caso tenha dúvidas, sabem como me chamar, né? Podem me chamar no grupo ou no meu pessoal e também na nossa aula, né? Na nossa chamada de vídeo aí, que a gente espera contar mesmo com a participação de vocês. Tudo bem? Então vamos lá para algumas orientações para as tarefas desta semana. Meninos do 8º ano, a tarefa de vocês para esta semana, eu estou com ela aqui em minhas mãos, vocês têm aí um texto de título Não Chore Papai, né, do autor Sérgio Faraco, e depois vocês têm algumas atividades, são 8 atividades, 6 delas são mais interpretativas, são mais atividades de interpretação de texto, certo? Então, assim, essas seis primeiras, certamente vocês deverão trabalhar aí as condições de interpretação de vocês e eu creio que vocês não terão tanta dificuldade. A não ser, gente, na questão número 4, quando fala a respeito do sabonete, né? No primeiro parágrafo do texto, vocês vão ver que tem uma referência ao sabonete Eucalol. É um tipo de sabonete, certamente, lá da época. Eu também não conheço esse sabonete. Mas a questão número 4 vai pedir para vocês levantar hipóteses, né? Para falar um pouquinho aí sobre o sentido desse sabonete dentro do texto, né? A respeito também da relação entre esse sabonete e a questão da imaginação do personagem quando ele começa a imaginar que ele está viajando, né, realizando viagens pelo rio, né, viagens certamente de barco, de navio, certo? Então a questão número 4 pode ser um pouquinho mais difícil, mas quando eu for explicar uma outra questão ali no quadro, eu falo um pouquinho a respeito dela, vocês prestam atenção para conseguir pensar na lógica da resposta aí da questão número 4, tá? O restante vai tratar de tipo de narrador, né? A gente já estudou isso, penso que vocês vão conseguir responder, tá? Então, em relação a essas dúvidas que envolvem mais interpretação, tem algumas questões teóricas também, mas todas elas a gente já estudou. Questão número 5 vai perguntar sobre o conflito, né? Qual que é a passagem mais tensa desse conflito narrativo aí. Vocês vão ter que se lembrar também o nome desse momento mais tenso da narrativa, né? Então, assim, tem essas abordagens teóricas, mas a gente já trabalhou isso. Então, vocês vão tentar fazer e, caso tenham dúvida, nós falaremos, né, discutiremos a respeito das dúvidas lá na chamada de vídeo que a gente faz na quinta-feira, tá bom? Então vocês vão tentar responder, o que tiver de dúvida, marca lá para levar para a gente discutir na hora que a gente estiver junto lá na chamada de vídeo, tá bom? Aí tem, gente, as duas questões últimas, a questão número 7 e a questão número 8, são questões que envolvem mais um conteúdo gramatical. E aí, então, a respeito delas, eu separei para explicar para vocês, ok? Vamos lá. Questão número 8, gente, vai pedir para vocês aí identificarem o sujeito de cada um dos verbos de uma passagem do texto que eu coloquei aí para vocês. Né? Então, antes de a gente falar mesmo a respeito do sujeito, né, dessa questão aí, vamos ver aqui, relembrar, né, que a gente já estudou isso. O que é isso? O que é o sujeito, né, em uma oração? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Sujeito é o termo da oração sobre o qual se diz alguma coisa. Na verdade, é o tema da oração, né? Quando você tem um texto, a gente fala assim, sobre o que trata o texto. Esse assunto principal do texto vai ser o tema dele. Da mesma forma acontece na oração. A oração é um texto, né? Texto é qualquer expressão, qualquer frase, qualquer expressão,
qualquer coisa que se diz ou se escreve ou se observa que passe alguma interpretação lógica, que passe alguma comunicação. Então, isso é um texto. Se eu fizer só um sinal desse aqui, ó, é um texto. Um texto visual, mas é um texto. Então, uma oração é um texto. E essa oração tem um tema, né? A respeito do que nós estamos falando. Então, esse tema será o sujeito. O sujeito é o termo sobre o qual se diz alguma coisa. É o tema da oração, certo? Outra forma da gente perceber o sujeito é compreendendo que o sujeito é também o termo ao qual o verbo da oração faz referência. Então, toda oração tem que ter um verbo. E esse verbo ele vai estar se referindo a algum elemento, a algum sujeito, certo? Então, esse elemento é o sujeito, tá? Então, olha, é muito importante que você identifique o verbo. Por isso que a atividade lá já pede para você identificar o verbo e depois descobrir a qual sujeito cada um dos verbos faz referência, certo? É uma forma da gente trabalhar o texto. Muitas vezes a gente pode pensar que isso daqui não tem nada a ver com a compreensão do texto, mas tem sim. Você precisa fazer essa relação entre o verbo e o sujeito, né? Entre o verbo e o termo ao qual ele faz referência. Então, esse trabalho de identificar o sujeito não é só um trabalho mecânico da gramática, não. Ele é muito importante para a gente compreender o texto. Quando você tem uma frase pequenininha, fica fácil, né? Mas se você pegar um texto longo, um livro, né, um texto mais extenso, e você perder essa relação, né, de verbo e o seu sujeito, você não vai compreender o texto. Então a gente faz um exercício com textos menores, né? Uma oração, uma frase, um parágrafo, mas a intenção é levar você a exercitar isso daí para que você compreenda nas suas leituras essa relação, que não vai deixar de existir, né? Quanto maior o texto que você pegar para ler, mais você vai ter que ter essa competência de fazer essas relações, né? De tecer, de perceber esse tecido que se encontra dentro do texto. O texto é isso, é um tecido e você precisa pensar que todo esse tecido está alinhado. Então, quando você percebe a presença de um verbo, esse verbo sempre vai fazer referência a algum elemento lá desse texto, né? Então, aí você estará trabalhando a relação entre verbo e sujeito. E é por isso que eu coloquei essa atividade aí para vocês, ok? Então, vamos continuar.